Olá, pessoal. Vamos continuar então a leitura de Homo Deus. Nós estamos no capítulo A Nova Agenda Humana. No último vídeo nós falamos sobre a linha de pobreza biológica e agora nós vamos falar de armadas invisíveis. Depois da fome, o segundo maior inimigo da humanidade era representado pela peste e pelas doenças infecciosas. Cidades fervilhando de gente, conectadas por um fluxo incessante de comerciantes, funcionários e peregrinos, eram ao mesmo tempo o fundamento da civilização humana e o terreno ideal para a proliferação de agentes patogênicos. Em consequência, as pessoas na antiga Atenas ou na Florença medieval viviam suas vidas conscientes de que poderiam adoecer e morrer em dias, ou que subitamente poderia irromper uma epidemia e destruir toda a sua família numa única investida. A mais famosa dessas irrupções, a chamada peste negra, ou peste bubônica, teve início na década de 1330, em algum lugar da Ásia Central ou Oriental, quando a bactéria Yersinia pestis, que tinha a pulga como hospedeiro, começou a infectar os humanos que eram picados por este inseto. De lá, montada num exército de ratos e pulgas, a peste espalhou-se rapidamente pela Ásia, Europa e pelo norte da África, levando menos de 20 anos para chegar às margens do Oceano Atlântico. Entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas morreram, mais de um quarto da população da Eurásia. Na Inglaterra, 4 em cada 10 pessoas pereceram. E a população caiu de 3,7 milhões antes da peste para 2,2 milhões depois dela. A cidade de Florença perdeu 50 mil de seus 100 mil habitantes. As autoridades eram completamente impotentes diante da calamidade. Além de organizar orações em massa e procissões, não tinham ideia de como interromper a propagação da epidemia, e muito menos de como curá-la. Até a era moderna, a culpa pela doença foi atribuída ao ar viciado, a demônios maliciosos ou a deuses raivosos. Não se suspeitava da existência de bactérias e de vírus. As pessoas acreditavam facilmente em anjos e fadas, mas não conseguiam imaginar que uma pulga minúscula ou uma simples gota d'água contivesse um exército completo de predadores mortais. A peste negra não foi um evento singular, nem mesmo a pior peste registrada na história. Epidemias mais calamitosas assolaram a América, a Austrália e as ilhas do Pacífico na sequência da chegada dos primeiros europeus. Exploradores e colonizadores, sem saberem, trouxeram consigo doenças infecciosas contra as quais os nativos não tinham imunidade. Como resultado, até 90% das populações locais morreram. Em 5 de março de 1520, uma pequena frota espanhola deixou a ilha de Cuba a caminho do México. Os navios levavam 900 soldados espanhóis, além de cavalos, armas de fogo e alguns escravos africanos. Um dos escravos, Francisco de Eguía, transportava uma carga muito mais mortal. Francisco não sabia,
mas em algum lugar de suas trilhões de células, uma bomba relógio biológica tiqueava o vírus da varíola. Depois que ele desembarcou no México, o vírus começou a se multiplicar exponencialmente em seu corpo e mais tarde irrompeu por toda a sua pele em erupções terríveis. O febril Francisco foi acomodado na casa de uma família nativa na cidade de Sempoalan. Ele infectou membros da família, que por sua vez infectaram os vizinhos. Em 10 dias, Sempoalan virou um cemitério. Refugiados espalharam a doença de Sempoalan para cidades vizinhas e, à medida que, uma após a outra, elas sucumbiam à peste, novas ondas de refugiados aterrorizados refugiados espalharam a doença de Sempoalan para cidades vizinhas. E à medida que, uma após a outra, elas sucumbiam, refugiados espalharam a doença de Sempoalan para cidades vizinhas. E à medida que, uma após a outra, elas sucumbiam à peste, novas ondas de refugiados aterrorizados carregavam a doença por todo o México e além dele. Na península de Yucatán, os maias acreditavam que 3 deuses do mal, Ecpets, Uzanac e Sojacaque, voavam à noite de aldeia em aldeia, infectando pessoas com a doença. Os astecas puseram a culpa nos deuses Tezcatlipoca. Os astecas puseram a culpa nos deuses, ou talvez na magia negra do povo branco. Sacerdotes e médicos foram consultados. Eles aconselharam as pessoas a orar e tomar banhos frios, além de esfregar o corpo com betume e lambuzar as feridas com besouros negros esmigalhados. Nada disso ajudou. Dezenas de milhares de cadáveres jaziam nas ruas apodrecendo, sem que ninguém ousasse se aproximar e queimá-los. Famílias inteiras pereceram em poucos dias e as autoridades ordenaram que as casas fossem demolidas, soterrando os corpos. Em algumas povoações, metade da população morreu. Em setembro de 1520, a peste tinha alcançado o Vale do México. Em setembro de 1520, a peste tinha alcançado o Vale do México e, em outubro, atravessou os portões da capital azteca, uma magnífica metrópole com 250 mil habitantes. Em 2 meses, pelo menos 1/3 da população havia perecido, inclusive o imperador azteca. Em março de 1520, quando a esquadra espanhola chegou, o México abrigava 22 milhões de pessoas. Em dezembro do mesmo ano, apenas 14 milhões ainda estavam vivas. A varíola foi apenas o primeiro golpe. Enquanto os novos senhores espanhóis estavam ocupados enriquecendo e explorando os nativos, ondas letais de gripe, sarampo e outras doenças infecciosas, uma após a outra, varreram o país, até que em 1580 sua população fora reduzida a menos de 2 milhões de pessoas. 2 séculos mais tarde, em 18 de janeiro de 1778, o capitão James Cook, um explorador britânico, chegou ao Havaí. Essas ilhas eram densamente povoadas por cerca de 500 mil de pessoas, que viviam em total isolamento, tanto da Europa como da América. Portanto,
nunca tinham sido expostas às doenças europeias e americanas. O capitão Cook e seus homens introduziram os primeiros patógenos de gripe, tuberculose e sífilis no Havaí. Visitantes europeus subsequentes acrescentaram o tifo e a varíola. Visitantes europeus subsequentes acrescentaram o tifo e a varíola. Em 1853, só restavam ali 70 mil sobreviventes. Epidemias continuaram a matar dezenas de milhões de pessoas em pleno século XX. Em janeiro de 1918, soldados nas trincheiras do norte da França começaram a morrer aos milhares de um tipo especialmente virulento de gripe, denominado gripe espanhola. A linha de frente da guerra era o ponto final da mais eficiente rede de suprimento global que o mundo tinha visto até então. Homens e munições jorravam da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Índia e da Austrália. O petróleo era enviado do Oriente Médio, grãos e carne chegavam da Argentina e borracha vinha da Malásia e o cobre do Congo. Em troca, todos receberam a gripe espanhola. Em poucos meses, cerca de 500 milhões de pessoas, 1/3 da população global, foi infectada com o vírus. Na Índia, ele dizimou 5% da população, 15 milhões de pessoas. Na ilha do Tahiti, 14% dos habitantes morreram. Em Samoa, 20%. Nas minas de cobre do Congo, 1 em cada 5 trabalhadores pereceu. No total, a pandemia matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas em menos de um ano. A Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões de pessoas de 1914 a 1918. Além desses tsunamis epidêmicos que atingiram o gênero humano a cada poucas décadas, houve ondas menores, porém mais regulares, de doenças infecciosas que todo ano matavam milhões. Crianças com baixa imunidade eram particularmente suscetíveis, daí a frequente designação de doenças infantis. Até o início do século XX, cerca de 1/3 das crianças morria de uma combinação de desnutrição e doença. Durante o último século, a humanidade ficou ainda mais vulnerável a epidemias, graças à combinação de 2 fatores: aumento da população e meios de transporte mais eficientes. Uma metrópole moderna como Tóquio oferece aos patógenos um terreno de caça mais rico do que a Florença medieval de 1520. E a rede global de transporte é hoje mais eficiente do que em 1918. Um vírus espanhol pode chegar ao Congo ou ao Tahiti em menos de 24 horas. Durante o último século, a humanidade ficou ainda mais vulnerável a epidemias, graças à combinação de 2 fatores: aumento da população e meios de transporte mais eficientes. Uma metrópole moderna como Tóquio oferece aos patógenos um terreno de caça mais rico do que a Florença medieval. E a rede global de transportes é hoje mais eficiente do que em 1918. Um vírus espanhol pode chegar ao Congo ou ao Tahiti em menos de 24 horas. Seria de esperar, portanto, que vivêssemos num inferno epidemiológico com sucessivas pragas letais. No entanto, tanto a incidência como o impacto das epidemias decresceram dramaticamente nas últimas décadas. Particularmente, a mortalidade infantil global é a mais baixa de todos os tempos,
menos de 5% das crianças morrem antes de chegar à idade adulta. No mundo desenvolvido, a taxa é de menos de 1%. Esse milagre se deve às conquistas sem precedentes da medicina no século XX, que nos proveu de vacinas e antibióticos, com higiene e infraestrutura médicas Esse milagre se deve às conquistas sem precedentes da medicina do século XX, que nos proveu de vacinas e antibióticos, com higiene e infraestrutura médica muito melhores. Por exemplo, uma campanha global de vacinação antivaríolica foi tão bem sucedida que em 1979 a Organização Mundial de Saúde declarou que a humanidade tinha vencido e que a varíola fora erradicada. Foi a primeira epidemia que os humanos conseguiram varrer da face da Terra. Em 1967, a varíola havia infectado 15 milhões de pessoas e matado 2 milhões. Mas em 2014 não houve uma única pessoa infectada ou morta por essa doença. A vitória foi tão completa que a Organização Mundial de Saúde já parou de prover a vacinação contra a varíola. De tempos em tempos, ficamos alarmados com a irrupção de uma nova praga potencial, como a síndrome respiratória aguda grave, na sigla em inglês SARS, de 2002 e 2003, a gripe aviária de 2005, a gripe suína de 2009 e 2010 e o ebola em 2014. Mas graças a contramedidas eficientes, esses incidentes resultaram até agora num número comparativamente menor de vítimas. A SARS, por exemplo, suscitou de início temores de uma nova peste negra, mas provocou a morte de menos de 1.000 pessoas no mundo inteiro. A irrupção do ebola na África Ocidental pareceu a princípio uma espiral fora de controle. Em 26 de setembro de 2014, a Organização Mundial de Saúde a descreveu como a mais grave emergência de saúde pública vista em termos modernos. Contudo, no início de 2015, a epidemia tinha sido refreada e em janeiro de 2016, a OMS a declarou erradicada. O ebola infectou 30 mil pessoas e matou 11 mil. Causou enormes perdas econômicas em toda a África Ocidental e enviou ondas de choque de ansiedade para o mundo, mas não se espalhou além daquela região da África. E sua taxa letal não chegou nem de longe à escala da gripe espanhola ou da epidemia de varíola mexicana. Até a tragédia da AIDS, aparentemente o maior fracasso da medicina nas últimas décadas, pode ser vista como um sinal de progresso. Desde sua primeira irrupção, no início da década de 1980, mais de 30 milhões de pessoas morreram de AIDS e mais dezenas de milhões sofreram debilitação física e danos psicológicos. Essa epidemia foi difícil de entender e de tratar por ser uma doença singularmente tortuosa. Enquanto uma pessoa infectada com o vírus da varíola morre em alguns dias, um paciente HIV positivo pode parecer perfeitamente saudável durante semanas e continuar infectando outros sem saber. Além disso, o próprio vírus HIV não mata. Em vez disso, destrói o sistema imunológico e, em decorrência, expõe o paciente a inúmeras outras doenças. São as doenças secundárias que efetivamente matam as vítimas da AIDS. Em consequência, quando essa síndrome começou a se espalhar, foi especialmente difícil compreender o que estava acontecendo. Em 1981, quando 2 pacientes foram admitidos num hospital em Nova York, um ostensivamente morrendo de pneumonia e outro de câncer,
nada evidenciava que ambos eram vítimas do vírus HIV, que pôde tê-los infectado com meses, até mesmo anos de antecedência. No entanto, apesar dessas dificuldades, depois que a comunidade médica tomou ciência do novo e misterioso mal, só levou 2 anos para que os cientistas o identificassem, compreendessem como o vírus se disseminava e sugerissem meios efetivos de desacelerar a epidemia. Mais 10 anos e novos medicamentos fizeram com que a AIDS se transformasse, passando de uma sentença de morte para uma condição crônica, ao menos para aqueles saudáveis o bastante para serem tratados. O que teria acontecido se a AIDS tivesse eclodido em 1581 e não em 1981? Muito provavelmente, ninguém naquela época teria imaginado o que causava a epidemia, como se transmitia de uma pessoa a outra ou como poderia ser detida, muito menos como curá-la. Em tais condições, essa síndrome poderia ter matado proporções muito maiores da raça humana, igualando e talvez até superando a peste negra. Apesar do horrendo dano causado pela AIDS, e a despeito dos milhões que morrem a cada ano de doenças infecciosas há muito estabelecidas, como a malária, as epidemias representam uma ameaça muito menor à saúde do homem do que representaram no milênio anterior. A imensa maioria das pessoas morre de enfermidades não infecciosas, como o câncer e doenças cardiovasculares ou simplesmente de velhice. A propósito, o câncer e as doenças cardiovasculares não são, é claro, doenças novas. Eles remontam à antiguidade. No passado, contudo, era relativamente reduzido o número de pessoas que viviam tempo bastante para morrer por causa delas. Então, pessoal, até o próximo vídeo que nós vamos continuar esse tema bem interessante sobre armadas invisíveis. Até lá!